Você já se perguntou como um homem pode se transformar em um serial killer? José Augusto do Amaral, mais conhecido como Preto do Amaral, é considerado o primeiro serial killer registrado no país. Sua história é cercada de mistério, controvérsias e um contexto social que, até hoje, levanta muitas questões. Como alguém pode ser levado a cometer assassinatos tão cruéis e se tornar uma figura tão sombria na história do Brasil? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. José Augusto do Amaral nasceu no ano de 1871 no interior do estado de Minas Gerais. Ele foi uma das primeiras gerações de negros livres no Brasil, pois a escravidão havia sido oficialmente abolida 3 anos antes do seu nascimento, no ano de 1888. Contudo, essa liberdade era apenas um conceito formal. Na prática, o Brasil continuava sendo um país profundamente desigual, racista e classista, onde os negros eram marginalizados e excluídos da sociedade de várias maneiras. Para a família de José Augusto, a liberdade significava a continuidade de uma vida de pobreza, miséria e dificuldades. José Augusto Amaral cresceu em um ambiente hostil, onde a falta de recursos e oportunidades para os ex-escravizados e seus filhos era uma constante. Seus pais, que haviam sido escravizados, não possuíam terras, trabalho fixo ou condições adequadas para garantir um futuro melhor para seus filhos. Isso criou um cenário de pobreza extrema, onde o menino José teve que lutar para sobreviver. No entanto, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele decidiu buscar um caminho fora desse ciclo de miséria. Aos 16 anos, ingressou no Exército Brasileiro. O Exército, apesar de ser uma instituição hierárquica e muitas vezes violenta, oferecia a chance de melhorar sua posição social e alcançar uma certa estabilidade. Durante os anos que passou no Exército, Amaral serviu em diversos estados, incluindo Mato Grosso e Goiás. Ele era descrito como um homem forte, com mais de 1,80 de altura, mas também era um homem solitário e introvertido, que causava estranheza entre seus colegas. Sua personalidade isolada e seus comportamentos excêntricos começaram a chamar a atenção de quem o conhecia. Porém, após deixar a vida militar, José Augusto do Amaral seguiu para São Paulo. Na década de 1920, a cidade estava se tornando um importante polo de imigração e urbanização. Contudo, a capital paulista também era marcada por uma desigualdade extrema. Havia um grande número de imigrantes, principalmente italianos, e uma crescente classe trabalhadora. No entanto, os negros, como Amaral, continuavam sendo vistos com desconfiança e eram frequentemente vítimas de racismo e violência policial. Foi nesse contexto, em meio à marginalização e à pobreza, que entre os anos de 1926 e 1927, começaram a aparecer os primeiros sinais de que algo muito sombrio estava acontecendo. 3 homens jovens foram encontrados mortos, todos com sinais de estrangulamento e violência sexual. Os corpos estavam em estados avançados de decomposição, e a cidade de São Paulo entrou em pânico. A imprensa da época começou a especular sobre a existência de um maníaco, um assassino que estava aterrorizando a cidade. À medida que os assassinatos continuaram e o pânico aumentou, as autoridades começaram a investigar mais profundamente. Porém, a polícia não tinha ferramentas modernas de investigação, e muitas das pistas eram fracas e contraditórias. Em meio à pressão da sociedade e da mídia, a polícia prendeu José Augusto do Amaral, principalmente porque ele se encaixava no perfil do criminoso, um homem negro, sem emprego, sem uma família estabelecida, com um passado militar, e que em muitos aspectos era uma figura estranha para a sociedade da época. Ele era uma pessoa fácil de ser acusada,
e parecia que a polícia precisava de um culpado para acalmar a população. Amaral foi levado para o quartel da Força Pública, onde foi submetido a interrogatórios intensivos. Os relatos históricos indicam que, na época, as técnicas de tortura eram comuns durante os interrogatórios. É possível que ele tenha sido forçado a confessar os crimes. Em sua confissão, ele admitiu que atraía suas vítimas com promessas de trabalho ou apenas conversas, e depois as matava de maneira brutal. No entanto, muitos questionam a veracidade dessa confissão, já que não havia provas físicas concretas ligando-o aos crimes. O padrão dos crimes, no entanto, chamou a atenção das autoridades. Todas as vítimas eram homens jovens, e o modus operandi de Amaral envolvia a estrangulação e sinais de abuso sexual. Isso levou a polícia a concluir que ele se tratava de um serial killer, embora, na época, o termo serial killer ainda não fosse conhecido no Brasil. A ideia desse tipo de criminoso estava apenas começando a se espalhar pela Europa e pelos Estados Unidos. Mas a controvérsia começou quando estudiosos e jornalistas passaram a questionar a veracidade da acusação. Não havia testemunhas que confirmassem o envolvimento de Amaral com as vítimas, e as evidências físicas eram escassas. Muitos acreditam que ele foi apenas um bode expiatório, alguém fácil de culpar em um momento de pânico, um homem marginalizado e vulnerável a uma sociedade racista. O caso de José Augusto do Amaral nunca foi formalmente julgado. Ele morreu na prisão, pouco tempo após sua prisão, devido a maus tratos, fome e doenças. Sua morte prematura deixou muitas perguntas sem respostas. A figura de Mé Preto do Amaral começou a ser transformada em uma lenda urbana, uma história que circulava entre os paulistas, assustando crianças e gerando ainda mais medo. Nos anos 30 e 40, mães diziam aos filhos para se comportarem, caso contrário o Mé Preto do Amaral viria pegá-los. Ele se tornou um monstro do folclore popular, mas a realidade de sua história foi muito mais trágica e complexa. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, e até a próxima.